Nós vamos ver esses canais de como um líder pode e deve ser um modelo influenciador e tocar pessoas com esse poder de influência sem precisar usar essa máquina, né, do poder, a máquina de impor com uma persuasão imposta ou talvez até oprimindo muitas vezes as pessoas como um chefe, e de fato isso não é liderar. Liderar é um perfil santo, um estilo de vida que promove influência. Mas olha, em lugar algum, já que eu afirmo isso aqui que às vezes choca muita gente, mas é minha tese, você não precisa concordar. Em lugar nenhum Jesus promoveu a igreja para formar liderança. Liderança não deve ser a relevância da igreja. Qual é a relevância da igreja? Qual é o quesito que Jesus ordenou? É discipulado. Ele disse, ide fazei líderes. Ele disse isso? Não, ele disse, ide e fazei discípulos. Então, em nenhum momento há uma ordenança. Porque eu lhe pergunto, a igreja necessita que todos sejam discípulos? A resposta redonda é sim. Todos na igreja serão líderes? Não. Então, nós temos que analisar bem isso, porque nós usamos paradigmas, usamos às vezes termos, chavões que nos empolgam e às vezes não é o que realmente está na doutrina. Então, o discipulado é a base, isso é base. Isso é base, isso é essencial, isso aqui não pode ser descartado. A pessoa, para ser de Cristo, para ser da igreja, precisa ser discípulo. É impossível alcançar o reino de Deus, é impossível ser igreja, é impossível ser salvo, é impossível seguir a Cristo, é impossível servir na igreja, é impossível exercer o ministério, é impossível fazer qualquer coisa, ter dons, é impossível tudo que se refere à cristandade se a pessoa não é discípulo. Qual é o erro que eu posso cometer promovendo só liderança? A pessoa só querer aparecer, só querer promover a ação de influenciar e ela não ser discípula. E eu conheci muita gente dentro da igreja que era líder, mas não era discípulo. E há muita gente que quis liderar e nunca foi discípulo. E o que aconteceu? Deu muitos problemas no contexto igreja, porque o cara era influenciador, tinha o poder de impacto, tinha o poder de persuasão, tinha o poder do conhecimento, tinha o poder da máquina em si de promover a necessidade em comum para se obter resultado. Eu conheço muita gente que teve e tem resultados maravilhosos, mas não é discípulo. Não é discípulo. Então, quando nós falamos de discípulo, estamos falando do que? Dessa base que consiste em que, em primeiro lugar? Caráter. Isso não está na apostila, mas caráter. E esse caráter só se tem com Cristo Jesus. O caráter de Cristo. É possível ser líder e não ter caráter de Cristo? Claro. Alguém já ouviu falar de Jim Jones? Quem já ouviu falar de Jim Jones? O que aconteceu com Jim Jones? O cara era carismático, o cara era um líder. Quem é capaz de falar e promover, ensinar e envolver pessoas a centenas, ao ponto de deixarem suas casas nos Estados Unidos e todos largarem tudo, pegarem seus bens, seu dinheiro e viajarem para a América do Sul, em plena selva, e ali comprarem um kibbutz, uma fazenda, e ali subdividiram o terreno. E Jim Jones era o pastor dizendo que o fim do mundo chegava, e todas essas famílias americanas decidiram sair dos Estados Unidos e morar ali com ele. Só que depois ele mostrou o lobo que ele era e, lamentavelmente, causou um dos maiores, ou se não é o maior suicídio religioso em massa, onde crianças, jovens,
adolescentes, todos tomaram veneno. Centenas e centenas. Depois você pesquisa sobre Jim Jones. Só que era um cara influenciador, era um líder, abraçava todo mundo, pegava as crianças no colo. Esse cara era o Satanás. Agora, onde está a cabeça de um pai de família que vendeu uma casa, pegou o dinheiro da poupança do banco, pegou mala, tudo e acompanhando um voo para morar? O país, não me lembro agora, Guiana ou foi a Guiana Francesa, não lembro bem. Mas é nesses 3 países pequenininhos da Suriname, está lá. Era um grande líder, mas nunca foi discípulo, nunca teve um caráter transformado, nunca viveu a essência do que é ser um cristão de verdade. Esse é o grande problema da igreja hoje. Tem muito líder, mas tem pouco discípulo. Por quê? Olha só. Primeiro, discipulado. Essa é a base, caráter de Cristo. E segundo, esse aqui é o primeiro. O segundo, ministério. Esse é outro quesito. Não posso ser de Cristo se eu não sou discípulo. Certo? Agora, nem todos os discípulos vão exercer ministério. E somente quem tem a chamada aqui, no ministério é que poderá exercer liderança. Então, alguém que diga, eu sou discípulo e eu vou liderar. Eu coloquei muita gente que era um bom discípulo, é uma necessidade geral, que deve ser 100% para toda a igreja. E achei que porque a pessoa era um bom discípulo, ela tinha um chamado ministerial. Então me falou, não, tem muita gente que lidera que eu nunca a chamei para o ministério. E pelo fato de ser discípulo, ser bom, e eu adoeci, muita gente que adoeceu porque exerceu liderança. Lógico, ela vai exercer liderança, que é influenciar, essa pessoa tem poder, essa pessoa tem conhecimento, enfim, tudo que você possa trazer de característica de uma liderança em qualquer quesito, só que em qualquer área, na verdade. Mas na igreja tem que ser com base no ministério. Se esse líder é líder, ele tem que ser ou apóstolo, ou profeta, ou evangelista, ou pastor, ou mestre. Presbitério também tem envolvido, porque o presbitério é alguém que exerce o presbitério. E toda pessoa que lidera e influencia, ela tem que fazê-lo pelo ministério. A diaconia também existe na igreja, que é o servir socialmente. Também é um certo tipo de ministério, que é serviço. Só que essa pessoa tem que ter o chamado ministerial. Por exemplo, na liderança, na questão cuidado de pessoas, aqui influenciar, cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas, quando nós falamos de pessoas, estamos falando de caráter, estamos falando de personalidade, estamos falando de problemas emocionais, estamos falando de traumas, estamos falando de imoralidade, de moralidade e de educação, estamos falando de cultura, estamos falando de cura na alma, estamos falando de tratamento espiritual, estamos falando de muitas coisas que uma pessoa carrega, que às vezes nenhum psicólogo teria capacidade, se não for ministerialmente, numa chamada espiritual, para lidar com essa pessoa. Concorda comigo? Porque o psicólogo trata, ele está capacitado para isso, terminou, fechou o escritório dele, ou o consultório, vai para casa e vive a vida normal. Eu estou para conhecer um psicólogo, eu conheço alguns psicólogos, que me digam, estou com um problema seríssimo com uma pessoa. Não consigo dormir por causa dele. Não. Agora, pastor, não. Pastor vai com um monte de pessoa para dentro de casa, na sua mesa. E aí é onde começam os problemas seríssimos. Então, lidar com pessoas, a influência de pessoas, o que tange ao lidar com o fator humano, é onde a pessoa, no contexto igreja, no contexto ministério, no contexto cristandade, se não for um chamado específico, essa pessoa está fadada a se cansar, a surtar, a ficar louca e negar a fé. Ela vai morrer na fé. E ela vai carregar um jugo que Jesus nunca lhe pediu para carregar. Um fardo que Jesus
Nunca lhe pediu para carregar. Eu vou falar algo que eu já falei aqui, se não me engano. Tem gente que tem uma missão, levar ele mesmo para o céu, e acabou. Essa é a missão. Se ele chegar no céu, ele fala, meu filho, receba a coroa da vida. Acabou. Tem outros que têm a missão de levar a sogra. Sua missão qual é? Só levar. Tem mulher que tem a missão, se levar o marido para o céu, já acabou. É a missão da pessoa, acabou. Agora tem gente que tem a missão de levar 10, 100, 200. Tem gente que tem a missão de levar 1.000, 10.000, 20.000, enfim. Então, hoje em dia eu tenho um pouco de cuidado em falar, você é pai de multidão. Sempre cantamos, eu serei pai de multidão, cantamos isso. Mas hoje em dia eu entendo assim, que a igreja num todo é mãe de multidão. Sim, eu amo multidão e queremos, e veremos multidão, porque é bíblico e Apocalipse, nós vamos ver multidões e milhões e milhares e milhares e milhares e milhares, glória a Deus. Mas quem o gera é a igreja. Porque tem um que vai ganhar 2, outro vai ganhar 10, outro vai ganhar 20, outro vai ganhar 100. E eu não posso exigir de quem está ganhando 10. Agora, eu não posso menosprezar quem ganha 2 e somente crer que aquele que ganhou 1.000 é o que está fazendo a vontade de Deus. Concordam comigo? Não? É difícil de entender. Então, a igreja numa soma toda geral, ela é mãe de multidão, sim, de fato. E esse Espírito está em nós. Mas em conjunto, se ele ganhou 1.000, outro ganhou 2, outro ganhou 3, outro ganhou 100, juntos vamos conquistar a multidão. Então, o ministério é fundamental para exercer liderança. Eu digo, não exerça liderança se a pessoa não tem a convicção de um chamado pleno ao ministério. Nós trabalhamos muito hoje em dia com células, com trabalhos específicos, e às vezes as pessoas estão pastoreando, porque, querido, por exemplo, se eu dirijo um núcleo familiar, uma célula, e eu dirijo que serão 15 pessoas, pronto, já é o suficiente para ficar louco, já é o suficiente para ficar doido. Não, eu acho que meia dúzia já é o suficiente. E aí vai, acabou a sua vida. Agora, se não há esse ministério santo, um chamado, negar-se a si mesmo, no sentido de, Paulo dizia, olha o que diz em Atos, até hoje no canal eu fiz um estudo sobre chamado ministerial, foi muito importante. Leia Atos, isso não está na apostila, mas Atos 20, olha o que diz Atos 20. Paulo em Atos 20, 24, anote isso aí, Atos 20, 24, vou ler aqui. Atos 20, 24 em diante. Olha o que diz Paulo. Porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Primeiro ponto. Eu não me considero em nada, minha vida não interessa, me anulei, eu estou anulado para mim mesmo no quesito ministério. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Olha só, contanto que eu cumpro o ministério, eu aniquilo a mim mesmo, não me interessa mais nada para mim mesmo. Eu sei que Deus vai me cuidar, Deus vai me abençoar, Deus vai me sustentar, é isso que ele está querendo dizer. Esse ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto, ou seja, já estava terminando a carreira. Portanto eu vos protesto no dia de hoje que eu estou limpo do sangue de todos, fiz minha parte, não tenho mais culpa, porque jamais deixei de vos anunciar o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos, pastores, presbíteros, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Ou seja, se alguém tem esse chamado, deve ser constituído por Deus. É uma constituição divina. Uma constituição divina. Lamentavelmente eu tenho hoje pessoas que se afastaram da fé, se desviaram, largaram a cruz por traumas, por serem colocados
nesse processo santo que nós sempre temos de ganhar vidas e tudo mais, e na verdade não eram chamados ao céu. Então hoje em dia, mais do que nunca, temos que ter a clareza do que é um chamado ministerial, e lógico, para que haja um ministério sadio, primeiro uma liderança sadia, essa pessoa tem que ter uma chamada ao ministério, e se ela tem uma chamada ao ministério e quer ter uma chamada ministerial sadia, porque é possível que alguém se corrompa no ministério. Você conhece alguém que se corrompeu no ministério? Nem me conte, por favor. Que começou muito bem, só que virou um adúltero da fé, virou um mercenário, virou, enfim, tanta coisa que pode acontecer. Há pouco dia um pastor me ligou, me disse, larguei tudo e estou vendendo 100 cadeiras, um púlpito, um chofar, não sei. Falei para ele, toma vergonha na tua cara. Sabe como se abre boteco e se fecha boteco? É assim que está hoje em dia a questão, o quesito ministério. Então temos que tomar cuidado. Então, se eu tenho um ministério sadio, com santidade, com honestidade, com caráter, com perfil de santidade, uma família estruturada em tudo isso, maravilha, o que acontece é porque de fato eu vivi o discipulado. Se eu sou discípulo, o discipulado é a plataforma, porque isso é para todos. Se eu sou um bom discípulo, terei um bom ministério. Por ter um ministério sadio, exercerei a liderança que Deus quer. Então, por isso Jesus falou assim, ide e façam discípulos. Gálatas 4:19, o que diz? Filhinhos, por vós sinto dores e parto. Gálatas 4:19. Filhinho, por vós sinto dores de parto. Que dores de parto são essas? Até que Cristo seja formado em vocês, até que Cristo seja formatado como um bebê, vai crescendo no útero, assim Cristo tem que ser formatado em você. Isso é a base do discipulado. Cristo no meu caráter, Cristo na minha essência, Cristo no que eu sou, Cristo no meu modo de pensar, no meu modo de falar, Cristo, para exercer todo esse processo. Então, sim, o líder vai influenciar, o líder vai ter a direção para trabalhar interesses comuns e alcançar objetivos, capacidade para conduzir pessoas, sim, tudo isso é maravilhoso. A virtude de atingir através da argumentação, da persuasão, de uma maneira correta, né, sem que seja o necessário se munir do poder, do impacto de ordens diretas. Já acabou, porque cumprir ordens, até no PCC se cumpre ordens, querido. Cumprir ordem até no mundo dos marginais se cumpre ordem. E olhe lá se não cumprir. Como será?